Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, a gente vai iniciar uma nova rodada de estudos e nós vamos começar a ver agora a colonização no Brasil pelos portugueses, né? Aliás, na América pelos portugueses. Então, nós sabemos que o Brasil foi colonizado pelos portugueses por volta de 1500. Pedro Álvares Cabral aportou aqui no Brasil e aí começa a história contada a partir dos europeus. O que acontece é que antes dos europeus chegarem aqui, já havia uma população bem extensa, né, de nativos brasileiros, né? Ou seja, de pessoas que viviam aqui, e é por isso que nós não concordamos com a expressão descobrimento do Brasil, né? Como descobrir algo ou um lugar que já estava habitado, que já era explorado e que já ocupava tantas pessoas como é o caso do Brasil. Então, quando os portugueses chegaram aqui, já estavam aqui os índios tupiniquis, tupinambás, os bororóis, os potiguaras, os guaranis, enfim, eram milhares de tribos, né, que tinham a sua vida, que viviam ao seu modo, que desenvolvia já o seu sistema de organização social, né, a maioria deles, alguns viviam ainda num estado de caçadores-coletores, ou seja, migrando de um lugar para o outro, outros já haviam estabelecido os seus territórios e viviam ali de maneira comunitária, enfim, isso vai variar de tribo para tribo, mas isso é uma coisa que nós vamos ver mais à frente, tá? Então, e algumas questões que nós já vimos anteriormente, quando nós tratamos de ver a ocupação inicial da América, ou a América antes, né, dos povos europeus chegaram aqui, que é o que nós chamamos de América pré-colombiana. Bom, então havia os indígenas aqui, né? Ocorreu os primeiros contatos do Brasil, né? Dos portugueses com os nativos a partir de 1500. Esse contato ele foi a princípio um contato irregular, um contato muito focado em apenas uma região pequena, minúscula, mas de fato a colonização efetiva ela só vai ocorrer a partir de 1530, 1532. Isso por quê, né? Isso porque havia uma distância muito grande entre a metrópole e a colônia, ou seja, entre Portugal e o Brasil, e também porque havia uma certa resistência, né, da coroa portuguesa em investir dinheiro aqui no Brasil, já que nesse momento a Europa toda estava muito focada para a exploração de metais preciosos, e como no Brasil isso não foi encontrado imediatamente, então os portugueses se dedicaram mais ao comércio das especiarias e aí deixaram a exploração do território brasileiro para depois. E aí, o que é que se faz a princípio? A princípio, eles organizam as feitorias, né? Que eram as feitorias? Eram lugares em que armazenavam o pau-brasil, que foi primeira atividade econômica aqui na colônia, foi a exploração do pau-brasil, que é uma árvore nativa e que tem um pigmento, né? Que escorre dela um pigmento vermelho que era utilizado para tingir os tecidos. E aí, a princípio, os portugueses começaram a fazer essa exploração e criaram essas feitorias, que eram esses lugares onde armazenavam, fazia toda a comercialização do pau-brasil. Eram fortificações, né, onde armazenavam esses produtos, também onde havia o contato entre os indígenas e os portugueses, né. Bom, então, depois, assim, uma coisa que a gente pode perceber também dentro dessa atividade comercial inicial é o escambo, né? O que é o escambo? O escambo é um sistema de trocas, né? Que foi bastante praticado entre os indígenas e os portugueses, principalmente relacionado à exploração do pau-brasil. Então, os portugueses, quando chegaram aqui, estabeleceram contato com os indígenas e aí esse contato era principalmente feito pela via do escambo. Outra coisa também que é interessante a gente pensar nesse contato entre portugueses e europeus, aliás, entre portugueses, desculpe, e os indígenas, é que os portugueses, eles queriam esse contato com os indígenas e eles fazem esse contato principalmente para se estabelecerem no Brasil. E
boa parte desse contato eram os portugueses também dando auxílio àquelas tribos indígenas, né, que tinham conflitos com outras tribos, para assim conseguir acessar aqueles espaços que até então não haviam sido acessados ainda, né? Bom, qual é o modelo que Portugal vai empreender no Brasil? Né, ele vai empreender o modelo de capitanias hereditárias, né? Então, ele vai dividir o território brasileiro, mais precisamente o território da costa, né? Porque essa exploração do território não havia chegado ainda a lugares, né, mais adentro do Brasil, mais ao sertão, como se chama, mas teria ficado mais ou menos ali na faixa litorânea. E aí, essas capitanias hereditárias, né, elas foram divididas, o território brasileiro foi dividido em 15 capitanias, dispensadas, né, passadas a responsabilidade de alguém que ia administrá-la, que seria responsável por ocupar o espaço, por criar vilas, por combater os inimigos, enfim, que seriam os senhores donatários. Né? Essas capitanias, elas eram chamadas de hereditárias porque em caso de morte desse senhor donatário ou desse capitão donatário, os seus filhos poderiam assumir esse lugar, né? O lugar dele na administração. Bom, as capitanias tiveram uma série de dificuldade de existir, de acontecer. Isso por quê? Porque era muito distante a comunicação, era muito difícil a comunicação entre os senhores donatários e o rei, né? O rei português, e isso fazia com que algumas coisas que precisavam serem decididas não fosse possível ser decididas, né? E nós temos aqui como as capitanias que prosperaram, as únicas capitanias que de fato deram certo, que seria a de Pernambuco e a de São Vicente, né? Seriam basicamente as duas que tiveram mais sucesso. Nessas capitanias, geralmente, elas eram cultivadas cana-de-açúcar, né? Que era utilizada a cana para a fabricação do açúcar, que tinha um valor muito grande de comércio na Europa. Nesse período, o açúcar era chamado de ouro branco, né? Porque era tão precioso, né? Era comparado à preciosidade do ouro. Nesse primeiro momento, eu queria mais fazer com vocês assim essa reflexão sobre a introdução, lembrando que até 1530 essa dominação dos portugueses ela era bem pontual, né, na faixa litorânea, não tendo uma sistemática, ou seja, a capitania, né, enfim, os territórios brasileiros, eles não foram tão explorados no sentido de haver uma administração, de ter pessoas que estavam trabalhando sistematicamente aqui, tá? E aí, a princípio, nós vamos ter as expedições, que vão ser elas que vão dar o pontapé inicial nessa colonização, né? Que existem dois tipos de expedições. A expedição de exploração, que vai explorar os recursos naturais, vai ser suficiente para conhecer o território, e as expedições de colonização, que vão ser as expedições que vão se intensificar com esses títulos que o rei vai dar, né? E o estabelecimento e a organização dessas capitanias hereditárias, tá certo? Então, Martim Afonso de Souza, né, vai criar a primeira vila no Brasil, e vai, a partir de 1932, e vai começar ali um processo de investimento nessas capitanias. E aí a gente vai ver depois, na próxima aula, porque que essas capitanias elas vão falir, quais são os motivos que levam elas a falir, e o estabelecimento do governo geral, que é uma outra medida administrativa do rei de Portugal, né? Ele vai criar o governo geral para tentar reorganizar a administração brasileira, tá certo? Então, um beijo para vocês, até a próxima aula, se Deus quiser.